geoquímica, mas um pouco mais voltado até uma certa experiência, né, do que eu vivenciei ao longo dos anos em algumas empresas, alguns trabalhos de campo. Né. Então, na verdade, muito do que eu vou estar falando aqui são alguns conceitos básicos de prospecção geoquímica. Uma, porque algumas coisas que eu estou observando, ou que eu observei nesse tempo, né, que eu trabalhei em empresas, tipo a Anglo American, Anglo Gold, em si, né, foi o seguinte: quando a gente começa a trabalhar com a parte de exploração, né, a parte mais de geologia, da exploração mesmo, essa questão de, de planejamento, de campo, de definições da própria prospecção em si, né, elas, ao longo do curso, a gente tem muito a ver com uma carga teórica, né, e a prática, às vezes, ela não é tão, assim, digamos, ela não é tão forte, né, quanto uma parte acadêmica. Pelo menos eu senti isso na minha formação. Então, eu vou começar aqui, né, com a parte de prospecção geoquímica, mas com alguns conceitos básicos, e eu não sei aí se a Amanda permitir também, né, a questão de perguntas. Se alguém, eu vou talvez parar em algum ponto aqui, né, da palestra também, para a gente conversar. Alguém tiver dúvidas e quiser tirar alguma dúvida antes, ou quiser perguntar alguma coisa, a gente pode abrir um espaçozinho aí para a gente debater um pouco, né? Mas o que é interessante para nós, né, quando a gente fala em prospecção geoquímica, a primeira coisa que a gente sempre tem que ter em mente, né, uma coisa, é a famigerada tabela periódica, né? Então, praticamente, o que hoje a nossa sociedade, né, atual, ela requer, são o quê? São os elementos que estão aí dentro, né, da nossa tabela periódica. E aí, é lógico, eu tenho várias definições, eu tenho metálicos, semimetálicos e assim por diante. Quais os metais que eu tenho, né? Qual a classificação, né? E eu vou ver que algumas definições são importantes para nós, justamente para que eu vou prospectar, né? O que eu estou procurando? O que é, na verdade, por exemplo, como eu trabalho numa empresa, eu trato a empresa como sendo o meu cliente, mesmo eu estou prestando um serviço para eles. O que eles estão procurando, né? Dentro dessa tabela periódica, né, a gente praticamente, se a gente olhar hoje, a gente utiliza muito, né, do que está aí. Principalmente se a gente pega um aparelho celular, a gente vê que tantos elementos terras raras quanto alguns elementos maiores, eles estão presentes simplesmente numa coisa básica, que é o celular que a gente usa no dia a dia. Tá? Só que é lógico, para eu ter isso, eu também vou ter que o quê? Prospectar, eu vou ter que procurar esses elementos, né, esses elementos químicos. Mas antes de a gente começar a avançar um pouco mais, né, um pouco de história sempre faz bem para a gente, né? E realmente, os primeiros, né, o grande registro, né, de procura de depósitos minerais, né, e quem descreveu muito bem isso, né, foi aí digamos, o pai da geologia, pelo menos na questão aí de como ciência, né, foi Georg Bauer, ou como todos nós conhecemos como Agrícola, no livro De Re Metallica. Então, o que ele, né, ele descreve, né, muito a questão da procura e algumas propriedades de alguns elementos, né, químicos, né, em cima, ou a procura de depósitos minerais em si. Então, quais que eram né, né?
Com Oi, licença. Desculpa atrapalhar. Teria como se eu colocar novamente para apresentar? ué, saiu? Saiu. Sandra, tem uma Sandra. Se puder, por favor, retirar. Ah, Aí, se peraí. puder recolocar novamente. Tá. Pronto, pronto. Posso. Ainda não está aparecendo. Apareceu? Agora sim. Ah, tá. Tá, então. Opa, deixa eu ver. Aí, apareceu? Tá ok, Sim, né? sim. Ah, Tá tá. sim, obrigada. Então, né, como estava falando, né, o Georg Bauer, né, o famoso agrícola, né, é o que realmente primeiro registrou, tem os registros históricos, na verdade, da procura por depósitos minerais. Então, quais que eram, né, na época, os principais indicativos de que eu tinha um certo depósito mineral? Ele estava associado ao quê? Muito disso eles associavam a cor do solo, a observações de algumas rochas, de alguns minerais, e em cima disso eles sabiam, opa, aqui eu posso ter tal e tal mineralização. Então era uma questão muito mais visual, esses primeiros, né, os primeiros prospectores, eram extremamente mais visuais. Lógico, em histórias mais antigas, né, se a gente parar para retroceder no tempo, a gente vai ver que desde antes, até pré-egípcios, né, já existiam algumas formas de descrição de alguns depósitos minerais e de algumas características, né? Então, o tipo de rocha, a coloração do solo, também até a própria descrição de vegetação. Mas isso ficou, né, um pouco bem mais registrado nos primeiros trabalhos do agrícola. Bom, outro caso, né, outra figura interessante nesse desenvolvimento, né, foi o Giovanni di Castro, lá no século XV, né, e ele, trabalhando numa mina de alunita, se eu não me engano, na Síria, ele começou a observar que aos redores da mina onde ele estava trabalhando, tinha um certo tipo de vegetação, né, e e isso chamou muita atenção dele, né? Em detrimento das regiões mais afastadas, a vegetação modificava e tinha algumas características diferentes, né? Mesmo sendo a mesma espécie, ou algumas espécies completamente diferentes. No retorno dele para a Itália, novamente, para Gênova, ele, ele chegou e começou a fazer pesquisas também na região, a prospectar, a trabalhar, e ele começou justamente a tentar observar a vegetação, e ele achou algumas coisas muito similares em cima da vegetação, e ele, na realidade, ele acabou descobrindo, né, na Itália, ali a região onde tinha a ocorrência de alunita, né? Ela era usada na época ali para a indústria do couro, para a indústria de papiros e assim por diante, né? Tanto que ele mereceu depois do Papa Pio, agora não sei se é Pio XI ou qual foi o Pio, mas ele recebeu uma estátua e recebeu um benefício vitalício até o final da vida dele, né? Sorte do cara. Né, e isso foram um dos primeiros trabalhos que começam a correlacionar também na questão da prospecção, né? Então, a gente está vendo que a mudança de solo, né, coloração no solo, tipologia do solo, né, uma questão, às vezes, até de própria geomorfologia também, que eles reparavam muito, mas também começava a entrar agora uma questão de nós observarmos o quê? Quais são as espécies vegetais que estão, né, naquela região, né, ou como que é o crescimento, como que é a coloração das folhas, como é que os troncos, né, se apresentam os ramos em si, né, ou até a própria floração, a coloração das flores.
Então, quer dizer, também é um guia, né, prospectivo, né, e isso faz parte da nossa prospecção geoquímica. Bom, né, passado um bom tempo, né, aí a gente vai, para adiantar um pouco o nosso tempo, né, esse conhecimento, né, geologia e a química em si, né, elas sempre trabalharam juntas, mas nunca tiveram, digamos assim, um desenvolvimento de um ramo como separado, né, entre ou química ou geologia, né. Então, primeiro, uniu-se isso, para depois a gente começar, para eles começarem a fazer o quê? Né? Desenvolver um ramo separado dentro da geologia e da química, né, que se chamou a geoquímica. Né? Então, eu começo agora eu já tenho uma disciplina chamada geoquímica agora. Né? E isso foi a partir, no final do século XIX, né, início do século XX, né, os adventos também de descobertas, né, Maria Curie, Bohr, Rutherford e Companhia Limitada, eles deram um salto muito grande para o conhecimento, né, químico também. Né, e isso também veio em auxílio à própria geologia, né, principalmente quando a gente começou a trabalhar com a questão de composição, né, de minerais, de minério, e, lógico, até a questão isotópica, né, o desenvolvimento, né, do pensamento isotópico, datação e assim por diante. E, lógico, tiveram vários trabalhos importantes, né, onde um vale notório na citação é o Clark, né, que escreveu lá em 1908, desculpa, né, um livro chamado Data of Geochemistry. Então, ele fez o quê? Simplesmente ele pegou todos os dados conhecidos, né, e começou simplesmente a ver qual era o resultado, né, e fazer o quê? Uma média desses valores, né, encontrados desses inúmeros trabalhos que já existiam à época, né, e cunhou praticamente, né, os valores médios do que nós tínhamos de elementos. Tanto que hoje a gente fala o Clark do elemento tal, né, o Clark de tal elemento ferro, magnésio, companhia limitada. Quanto é que ele está presente naquele ambiente, naquela rocha e assim por diante. Então, graças a ele, né, a gente tem essa visão. Outro passo importante na prospecção geoquímica, né, foi dado tanto por Wernicke e Fersman, né, que definiram praticamente, Wernicke, que definiu praticamente, né, os termos, né, litogeoquímica, hidrogeoquímica, né, a atmogeoquímica, né, ou seja, de atmosfera, na verdade, né, não do átomo, né, e a própria biogeoquímica, né. E Fersman, na verdade, né, fez o livro Geochemistry para qualquer um, né, Geoquímica para qualquer um. Então, foram estudos, os russos tiveram um papel muito importante no desenvolvimento de trabalhos de prospecção geoquímica. Né. Né, e ainda também tem o Goldschmidt, né, que escreveu o livro Chemistry. Ele estabelece realmente, né, ele é o que estabelece os fundamentos teóricos para a caracterização desses elementos na natureza. Então, Goldschmidt aqui separa para nós, né, o que são os elementos siderófilos, o que são os nossos elementos calcófilos, né, os litófilos, né, os atmófilos, essa classificação deles. Então, foi de fundamental importância também para nós, né, esse trabalho do Goldschmidt. Alguns trabalhos, né, que surgiram após a Segunda Guerra, né, principalmente canadenses e americanos, né, eles começam a desenvolver estudos, né, muito mais orientativos, né, e começam a ver qual a aplicação, quais os melhores métodos para eu aplicar geoquímicos para começar a fazer os meus trabalhos de prospecção. Né? Quais os ambientes, quais os tipos de rocha correspondentes, solos e assim por diante. Né? Dentro desse contexto. E, lógico, eu não posso esquecer aqui já, né,
Também uma outra grande contribuição é a escola francesa, né? A escola francesa, a partir dos anos 50 também, né, os franceses na França desenvolveram trabalhos interessantíssimos, né, principalmente na questão da formação de solos ou processos supergênicos, né? E lógico, não só na França, mas eles também migraram nas suas colônias, principalmente na África, né? Então, foram contribuições muito grandes, né, dentro desses autores aí, dessas escolas principais, né, para a evolução e entendimento, né, da prospecção geoquímica. E lógico, né, se a gente parar para ver, a partir desse momento, mais recentemente, a gente tem o quê? Um avanço cada vez maior de tecnologias chegando, né, para nós. E isso tem um impacto grande dentro da prospecção geoquímica, porque, primeiro, os equipamentos estão cada vez mais sensíveis, né? Então, se até algum tempo eu conseguia ter uma dosagem de algum elemento em porcentagem, no máximo, alguma coisa na casa dos ppms, hoje eu já tenho a capacidade de estar dosando, né, de estar pegando valores na casa dos ppbs, ou seja, parte por bilhão, parte por trilhão. Lógico, isso tudo vai depender do método que eu vou utilizar para fazer essa minha análise geoquímica, né? Então, são alguns dos grandes fatores que a gente, né, tem hoje, e os avanços tecnológicos importantíssimos aí que nós temos na nossa área. Então, vamos lá. Passada essa parte histórica, né, a gente poderia parar para pensar, mas realmente, o que é prospecção geoquímica? Né? A gente acha, bom, eu vou falar, prospecção geoquímica, eu vou sair aí eu vou procurar algum bem mineral. Né? A gente sempre pensa na questão de uma prospecção geoquímica, né, como se fosse, olha, eu vou procurar algum bem metálico, pelo menos. Né? É isso, a grande visão, né, que a gente tem na escola, era isso, eu vou sair procurar algum metal, seja ele precioso, ou seja ele da indústria básica, metais ferrosos, não ferrosos, e assim por diante, né? Era essa a visão que tem, mas eu acho que a questão do termo prospecção geoquímica, né, digamos, a definição dela é muito mais abrangente do que simplesmente só eu procurar um minério, né? Mas isso vai me implicar no quê? Né? Primeiro, eu vou ter que levar em consideração o quê? Que a prospecção geoquímica, ela vai ser o quê? Uma medida, né? Eu vou começar a pegar uma amostra e vou medir, né? O que eu tenho naquela minha amostra, o que contém aquela minha amostra, tá? Ou aquele material. Bom, essa amostra, eu falei aqui genericamente. Bom, o que ela pode ser? Ela pode ser rocha, ela pode ser ar, ela pode ser água, tá? Ela pode ser vegetação, e também, lógico, né, até em alguns casos específicos, a questão de prospecção em animais, principalmente peixes, né, em regiões, né, contaminadas e assim por diante, ou que sofreram algum problema de contaminação antrópica e assim por diante. Né, ou, às vezes, até natural mesmo. Mas, então, se a gente parar para pensar, né, é isso aí. Prospecção geoquímica, eu vou falar, é uma medição sistemática de algum material. Né? Qual a origem desse material? Bom, a gente pode discutir isso. Então, o que eu vou procurar nessa minha medição sistemática? Aí eu vou entrar num outro termo, né? Uma outra definição agora, que é o seguinte: eu estou procurando o quê? Uma concentração, na verdade, anômala, ou seja, uma anomalia. Então, prospecção geoquímica, toda vez que a gente fala em prospecção geoquímica, eu estou procurando o quê? Uma anomalia. Tá? Então, aonde que eles vão estar? Dentro o quê? Na crosta terrestre. Ou seja, por processos supergênicos, ou por processos mais hipogênicos, né, mais profundos, ou então até, na verdade,
né, a questão de anomalias causadas por ações antrópicas. Tá? Então, esse é um conceito bem básico, né? Lógico, a gente pode adentrar um pouco mais, né, discutir, mas a questão central aqui de prospecção geoquímica, eu estou procurando uma anomalia. Tá? Bom, que é essa anomalia? Aí, realmente, aí é que tipo de trabalho eu estou desenvolvendo, né? A gente sempre tem que ter em mente, às vezes a gente, como eu comentei aqui, a gente, vou procurar um depósito mineral, mas de repente, não é isso que eu estou procurando, né? É um outro tipo de anomalia, né? Aonde que ela está? É meio antrópico, né? Então, opa, aonde que ela ocorre, né? De repente, às vezes até uma geofísica, uma aerogeofísica, ela pode mostrar algumas anomalias e você vai ter que averiguar isso no campo, né? Geralmente a gente trabalha o contrário, primeiro vem a prospecção geoquímica, depois vem a geofísica, mas as duas sempre têm que estar andando muito juntas, tá? Mas casos, então, por exemplo, numa leitura, né, no ternário, numa certa região deu valores absurdos de potássio. O que tinha naquela região, né, para que desse uma leitura tão alta de potássio, né? Após a ida ao campo, coleta de material, observou-se o seguinte, que aquele valor alto de potássio, desculpa, né, naquela região, era simplesmente originado por quê? Por contaminação antrópica, porque era uma região o quê? De lavoura. E o cara, há décadas, vinha o quê? Com NPK, né? Adubando a terra com NPK, reforçando. Então, o que isso deu? Na verdade, uma falsa anomalia de potássio, né? Não existia depósito de potássio lá na região. Simplesmente era, né, o fertilizante lá que foi jogado e ficou registrado, né? Então a gente tem que estar sempre com a mente aberta, o que nós vamos procurar. Bom, e lógico, né? O objetivo, não posso sair disso, né? É procurar essas anomalias geoquímicas, né? E aí, quais são essas concentrações anômalas, né? Quem que são esses elementos, né, que eu vou procurar? A maioria das vezes, se eu voltar lá na nossa tabela periódica, né, o que eu vou procurar? Quem que são os elementos, né? Se eu olhar, voltando aqui lá para o início da nossa tabelinha, né, aqui, da nossa tabela, quem que são os elementos aqui que eu vou olhar e dizer, olha, o que a nossa sociedade atualmente precisa? Ferro, magnésio, manganês, níquel, cobre, né? Cálcio, potássio, nióbio, né? Lítio, né? São alguns dos elementos, né, que a gente a nossa sociedade precisa. Não vou nem falar a questão, nem entrar por enquanto a questão dos terras raras, ou inclusive até na questão dos metais preciosos, ouro, prata, né, platina. Então, né, são essas as grandes, né, questões, né, que nós vamos ter que ver, essas anomalias geoquímicas, de que elementos, o que eu estou procurando. E lógico, né, qual vai ser o interesse econômico, ambiental, saúde, né? Então, a prospecção geoquímica, ela não é, né, como já falando e frisando novamente, né, ela não é só uma coisa voltada a bens econômicos, metálicos, né? Ela tem uma questão ambiental e ela tem também uma questão de saúde, né? Então, como é que eu vou agora, né, trabalhar, né, em cima dessas divisões aí, né? Todas elas são o quê? Passíveis, né, de serem prospectadas, de serem pesquisadas, de serem avaliadas, tá? Então, como é que a gente vê isso, né?
como é que eu sei que eu tenho uma anomalia geoquímica, né, que ela seja positiva ou seja negativa, tá? E como é que como é que ela representa? Como é que eu consigo ver isso, né? Então, bom, em cima de todos esses trabalhos, inclusive, né, voltando lá atrás para o Clarke, que eu comentei, né, a gente tem os valores, né, principalmente alguns valores que eu vou chamar de teores de fundo, não é um termo, né, mas traduzido do inglês fica o tal do background, né? Então seria praticamente um teor médio, né, ou mais baixo, o que realmente está distribuído em cima da minha crosta, né? O que é essa anomalia, né, que nós tanto procuramos? Essa anomalia vai ser simplesmente o quê? Valores que estão acima desse background, né, desse nosso fundo, né, geoquímico. Então, são valores que vão estar acima e que, de uma certa forma, podem nos estar despertando os interesses tanto econômicos, ambientais ou para a saúde, né? Os econômicos, né? Opa, peraí, que tipo de depósitos eu posso ter associados? É simplesmente uma ocorrência? É um depósito? É uma jazida? Né? Então, isso vem de encontro, né, ao que nós estamos procurando, né? Então, aonde que eu tenho esse teor de fundo e quanto eu tenho desse meu valor que está acima desse teor de fundo, né? É essa forma que eu vou tentar procurar. O que está acima e me chama atenção. E lógico, caminho contrário também, eu também posso pensar o que está me dando de negativo, né? O que está dando, né? O que está, digamos, depletado, o que foi tirado daquele ambiente. Se aquilo foi tirado em algum lugar, isso deve ter andado, ou simplesmente eu tive algum outro processo geológico que não favoreceu, por exemplo, nem a questão desse background, né, desses valores aí. Então, aqui, se eu parar para imaginar, né, a prospecção geoquímica é o seguinte: identificar e delimitar e caracterizar, né, as regiões anômalas. Eu gosto muito dessa figurinha, porque aqui é o seguinte: quem que é a anomalia aí, né? E quem que é o background, né? Aqui, né? Aí, as zebras tomando água, o que que a gente vê? Todas as zebras listradas, elas seriam o quê? O meu valor de background, né? O que que eu estou procurando? Eu estou procurando a minha zebra cheia de coraçãozinho aí, né? E lógico, né? Quem que é essa minha zebrinha, né? Aqui de coraçãozinho, quem que é ela que, né? Qual é o teor dela? Qual que é o valor dela? O quanto que ela é diferente do resto que eu tenho ali, né? Então, realmente, ela vai se sobressair. Então, nada mais, nada menos do que a anomalia, ela simplesmente vai se sobressair sobre o meu background, tá? Lógico, em cima disso, né, a gente vai olhar, né? Então, no gráfico aí, a gente vê aqui delimitado os picos maiores, uma anomalia geoquímica, né, de um elemento qualquer, né? Pode estar representado em ppm, porcentagem, ou ppbs, ppts, assim por diante. Qual que é a nossa, o nosso bem mineral, né? Tanto faz, né? Mas eu tenho uma anomalia. Eu estou procurando, por exemplo, nióbio. Eu estou procurando ouro. Eu estou procurando prata. Aonde que eu tenho anomalia? Eu vou ter alguns valores, né? Dependendo do tipo de rocha. De repente, eu tenho uma rocha encaixante. Ela vem com um certo valor, que seria aqui do 0 até o 0,5 aproximadamente. Eu teria o meu valor de background, né? Uma região, digamos, uma rocha num granito ou uma rocha básica, assim por diante, né? Uma encaixante qualquer. Nos valores entre 0,5 até 1,25, aí, aproximadamente, onde tem as minhas regiões do pico, talvez eu tivesse o quê? Eu tenho uma zona de alteração hidrotermal. Opa, né? Eu estou amostrando isso aí, eu passei por cima, talvez ela não estivesse tão visível assim, né, no solo, mas alguma coisa mostrou que aconteceu.
né? Então, imaginando uma zona hidrotermal e, de repente, eu tenho ali alguns picos, valores extremamente maiores do que aquele meu, né, valor de background, né? Falando, olha, aqui eu tenho ouro, aqui eu tenho elemento X, né? E aí saiu daquela zona, de repente, no outro lado, há a diminuição desses valores e volta de novo a teores do background. Então, uma definição que a gente tem que guardar, que eu acho interessante, né? Gouveia, 83, ele define muito bem o que é uma anomalia geoquímica, né? Então, tanto os valores altos quanto valores baixos, né? Que vão ter uma distribuição anormal, porque o que nós estamos vendo na porção central aqui do nosso gráfico é o quê? São valores anormais, né? E aí, lógico, né? Pode ser de um elemento, ou então, dependendo, eu posso ter de vários elementos, né? Ou uma composição de alguns elementos, né? O que eu estou procurando agora, né? E lógico, numa amostra específica, né? E num ambiente específico. O meu ambiente é a minha encaixante, a minha zona mineralizada e, novamente, a minha encaixante. É esse meu ambiente que eu estou vendo, né? É isso que um mapeamento geológico também tem que trazer de informação para mim. Tá? Então, lógico, isso aqui vai vir, né, esse ambiente, todo esse resultado, ele vai ser também o quê? Dentro de uma técnica analítica específica. Bom, técnicas analíticas hoje, né, a gente tem várias, né? Então, não é só qual a precisão que eu quero, né? Então, quanto que eu quero? Eu vou fazer uma análise, uma amostra, uma análise quantitativa, qualitativa, né? Então, isso impacta muito, às vezes, no meu resultado, né? Então, por isso, às vezes, até a própria questão de estar falando sobre anomalias, né? O que é uma anomalia de, por exemplo, 18 ppbs, né, para ouro, em um ambiente específico? Será que uma anomalia de 17 ppbs num ambiente adjacente ali também não seja uma anomalia, né? E aí volta novamente aquela questão, qual que é o meu teor de fundo, né? E aí bom, qual é essa anomalia e qual foi a técnica analítica que eu utilizei para chegar àquele valor, tá? Então, o que eu estou esperando? Então, até pouco tempo atrás, né, algumas décadas atrás, se trabalhava com 3 casas após a vírgula. Nossa, era uma precisão, né, exatidão, precisão grande. Agora, né, precisão e exatidão são duas definições um pouco diferentes, mas elas são importantes para nós também. Então, né, o que essa técnica ela faz? Hoje, né, em trabalhos, né, em uma das empresas aí que eu trabalhei, a gente repassou alguns locais em que observou o seguinte, que os dados geoquímicos que nós tínhamos, né, eles eram trabalhados com uma precisão talvez na casa de 2 até 3 após a casa após a vírgula. Atualmente, a gente refazendo, recoletando as amostras e enviando para reanálise algumas das amostras anteriores já, né, a gente começou a pegar métodos o quê? Muito mais refinados, trabalhando com 6 casas após a vírgula, né, já entrando na casa dos ppbs praticamente. E a gente começou a ver, opa, peraí, mas o que não estava sendo tratado como uma anomalia, que era o limite de detecção lá atrás, algumas décadas atrás, hoje está sendo detectado, e opa, eu estou aqui vendo um possível alvo, né, passível de eu pegar num futuro, analisar digamos, refinar os meus dados e meter uma sondagem lá em cima, né? E aí, opa, peraí, chegou lá, nossa, realmente existe a mineralização, né? Então,
a técnica analítica ela vai ser muito importante. Esse refinamento, a precisão, né, e a exatidão daquele valor, né? Eu posso repetir esses valores, né? Então, essa é digamos assim, um ponto importante, né, para a questão da prospecção. E é lógico, né? Quando a gente pensa na prospecção e nos resultados que eu vou ter, praticamente, né, eu tenho aí uma malha, eu vou fazer uma malha geoquímica de solos, por exemplo, né? Eu vou determinar uma malha, vou determinar os pontos de coleta, vou enviar esses materiais, né, coletados para o laboratório e eles vão me retornar com resultado. Então, quanto mais, né, digamos, mais preciso for o meu método, né, quanto mais apurado for, né, melhor para eu trabalhar esses resultados e para eu começar a entender a questão da distribuição dessas amostras, né, dentro do meu contexto aqui geológico, né? Onde que está? Em cima de que corpo? Qual a rocha? Né? Então, eu posso ter o quê? A composição química de uma rocha, mesmo se eu pegasse, né, um exemplo até que eu usei numa sala de aula, eu posso pegar um bloco de um granito, né, 1 m3, por exemplo, né, e eu posso mostrar uma porção num dos vértices dele, uma porção central e uma porção, uma outra amostra no vértice oposto. Os resultados, né, vão, mesmo que sejam mínimos, os resultados vão variar. E lógico, né, isso é interessante porque vai nos caracterizar, né, o tipo de rocha, o mineral, as concentrações do elemento químico que eu vou ter dentro da minha rocha, por exemplo, né, do meu contexto litológico, ou em si, né, no processo de intemperismo, ou seja, no solo, né? Então, essas assinaturas, elas vão estar refletindo, e elas mudam de ponto a ponto, né? Então, isso significa que eu tenho aqui embaixo, na figura, na foto aqui que vocês estão observando, né, as malhas, e aonde que as anomalias, né, quanto mais indo para o tom de lilás, né, maior era o meu teor, né, concentração de ouro, por exemplo. Tá? Então, como é que isso varia, né, ao longo dessa minha linha aí, desse meu levantamento, né, geoquímico nessa área aí, né? Por que, né, eu coloquei essa malha nesse lugar, o que me significa? Bom, eu tinha alguma coisa que me falava que nessa região existia um potencial para ouro, por exemplo, né? Lógico, tive que ir atrás de bibliografia, observar campo, geologia, né? Muita geologia, muita estrutural, né? E o principal é a ajuda de um elemento aí que a gente fala prospecção geoquímica, mas estamos falando de uma coisa extremamente, um pouco mais acadêmica, mas às vezes a experiência de um auxiliar de campo ou de um garimpeiro pode te indicar muita coisa sem que, né, ele não sabe por que está lá, mas você com certeza vai saber por que está lá, né, e para onde que as coisas se estendem, né. Então, a gente vai observar o que eu vou ter aqui no meu traço vermelho, no meu gráfico aqui ao redor, né, um valor que seria o meu background, o teor que daria nesse contexto geológico, né, eu venho caminhando cada vez mais, né, sentido, digamos, saindo de sudoeste para noroeste, vou caminhando e vou começar a observar que começa em alguns pontos a haver uma certa elevação desses valores. Dentro desses valores, eu vou começar a observar, até que eu chego em alguns locais em que eu tenho o quê? Né? Valores extremamente altos, né? Algumas anomalias extremamente altas, algumas até formando patamares,
e de repente eu vou saindo cada vez mais para fora, vou me distanciando e vou chegando novamente próximo ao valor do meu background. Então, né, é isso, né? Eu estou aqui definindo a minha anomalia, né? Aonde que está a minha anomalia? Aí eu vou observar aqui, puxa, né? Realmente bateu com o quê? As minhas rochas encaixantes eram rochas ultramáficas, né? A minha rocha agora, né, onde estão dando as maiores anomalias, principalmente aqui, né, nesse eixo NWSE aqui, elas estão em cima, praticamente, de uma zona de alteração hidrotermal, né? A questão de formação de alguns dolomitos aqui. Tá? Então, passou aqui, passaram fluidos hidrotermais, né? Simplesmente depositaram, transportaram e depositaram quem? O ouro, né? Geralmente associado aqui, né? Nesse caso foi associado a sulfetos, né? E lógico, como é que eu vou interpretar essa aqui? Eu tenho essa anomalia, beleza, aqui eu consigo observar o meu corpo, onde está, ele está mapeado, a sondagem mostra esse meu corpo. E essas anomalias aqui, né, adiantando já um pouco a questão, quando eu começo a pegar algumas coisas fora e mais distribuídas, são valores que eu devo desprezar? Sim ou não? Bom, aí é uma outra questão para o prospector, né? Você, como prospector, você precisa ter o quê? A vivência de entender aonde que eu tenho o terreno que foi transportado. Aqui, de repente, eu estou começando a ver que eu tenho uma distribuição de alguns valores altos que estão caindo exatamente aonde? Dentro de uma drenagem. Então, isso significa, opa, peraí, isso aqui está sendo o quê? Transportado, né? Então, é a questão, né, de a gente observar, saber que essas anomalias que estão mais distantes, ver se isso não é a questão de um solo transportado, né, alóctone. Então, como que é a geomorfologia? Né, eu comentei lá no começo, né, a questão geomorfológica, bem rapidinho, mas eu comentei. Eu falei da geomorfologia, ela é importante. Nós, geólogos, e principalmente prospectores, precisamos ter um conhecimento muito bom da geomorfologia, né? E lógico, né, em cima disso, uma questão estrutural também, tá? E essas anomalias, elas vão se deslocar, né? Então, de repente, eu posso ter algum efeito aí, né? Né, aí entra uma questão também de outras definições aí, né, que são muitas definições e são muitas, digamos, pequenos artifícios, né, ou artifícios não, algumas linhas que eu tenho que pesquisar, né, e imaginar o que é um halo, né, o meu halo geoquímico, o que é o halo primário, o que é um halo secundário, né, qual que é a dispersão, quem que é mais disperso, o halo primário, que está em cima da mineralização, ou um halo secundário que está disperso, né. Então, um halo secundário, geralmente, ele pode estar bem mais distante, né, deslocado, realmente, da minha mineralização. Tá? E lógico, falando isso, né, a gente pode observar, bom, aqui no caso eu trabalhei com ouro. Então, realmente, algumas amostras, o que foi chamado a atenção realmente foram alguns valores anômalos que deram em algumas, numa campanha de bateamento. Começou em campanhas aparecer mais de 100 pintas, né, de ouro, 100, 200, 300 pintas de ouro, à medida que a gente ia subindo a drenagem. E, opa, peraí, então tem alguma coisa para cima. Então, a própria geoquímica do sedimento de corrente, do bateamento, do concentrado de bateia, já nos alertou, opa, tem alguma coisa naquela região. E aí, é lógico, a gente definiu uma zona, ali deve ter uma zona de anômala. Então, vamos ver o que está acontecendo. Né? Fez-se a geologia, observou-se uma mudança litológica, né? A gente achou os dolomitos, né? E aí foi feito, né, a questão da estrutural, da direção, né, das camadas, como é que está estrutural aí, a gente simplesmente determinou que ela deveria ser o quê?
perpendicular a essa feição estrutural. Né? Aí foram feitas todas essas linhas, se eu não me engano, aí deu mais de 5.000 amostras, né, ao longo desse projeto aí. Né? Então, né, eu estou determinando, estou fazendo aí, estou começando a ver aonde é que está, né, a minha anomalia, onde que é o meu máximo, onde que é o meu mínimo, e aonde, né, eu já começo a imaginar, aqui está o meu corpo mineralizado. Né? E é lógico, o gráfico aqui nos mostra muito bem, né, alguma distribuição. Essa praticamente é uma distribuição em cima desse ponto. Ele deu uma dispersão maior, porque é uma dispersão agora já, né, em cima, próximo à drenagem. Tá? Então, esse pico foi um pouco mais largo. Mas está valendo. Né? Está próximo da nossa zona. Próximo passo foi o quê? Colocar a sondagem. Sondagem, né? Foi uma sondagem ainda em questão para recurso e não reserva, né? Então, uma sondagem mais espaçada, praticamente de 400 em 400 metros, e realmente a gente observou que existia um corpo, né, mineralizado em ouro ali, né, com espessuras entre 1 até 5 metros né, de espessura. Bom, e lógico, essas anomalias, né, aqui eu estou falando no caso específico do ouro, né, mas ela também pode ter o quê? Uma origem não metalogenética, né? Ela pode surgir o quê? De contaminações extremas, origem antrópica, como eu citei anteriormente. Né? E isso também é uma das coisas que a gente tem que observar muito, tomar muito cuidado. O prospector em si, ele tem que estar muito atento ao ambiente aonde ele está andando. Então, aquela frase que a gente aprende no começo do curso de geologia, a geologia, ela entra pelos pés. E isso é verdade. Né? A gente tem que caminhar, a gente tem que fazer, a gente tem que observar, ser criterioso nas suas observações e nas suas anotações. Né? E aí é lógico, ficar atento. Né? Saiu o resultado, anomalia positiva, anomalia negativa e assim por diante. Bom, e aí? Nessa questão, bom, eu botei ali um mapa, mostrei para vocês um resultado de uma área pesquisada para ouro, né? E o importante para nós aqui, né, de uma forma bem rápida e bem simples, né, é o que pode ser analisado, né? Os tipos de amostragem que a gente pode, né, fazer no campo, né, dentro de uma etapa de prospecção, né, ou seja, de uma prospecção geoquímica. Então, principalmente, análise de rochas, solos, né, material biológico, ou seja, vegetação, por exemplo, análise de águas, né, água não é só a questão de hidrogeologia, água para beber, não, tem análise também para, né, direcionar pesquisas em corpos mineralizados, né, metálicos, e lógico, e a questão de análise de gases, né, aí é a aerogeoquímica ou atmogeoquímica, né, atmogeoquímica, que estuda principalmente os gases que estão presentes na atmosfera, não é? Ou em ambientes confinados e assim, né, dependendo do ambiente de trabalho. Mas, geralmente, a gente utiliza isso aqui muito para ver o grau de poluição. Né? O que eu tenho de CO2 dissolvido, o que eu tenho dos nitratos, amônia e assim por diante, né, dos gases aí voláteis, né, que estão na atmosfera. Então, eu posso aqui, né, botar inúmeros tipos de amostras, né? Então, rochas, solos, aqui a gente pode ainda, né, não está aqui, mas análise de pedrogeoquímica, litogeoquímica, eu posso colocar aqui as nossas análises de sedimento de corrente, né, sedimento de corrente ativo, né, aí, ou de bancos de areia, assim por diante, tá? E ali é lógico, a próxima pergunta é, eu posso mostrar tudo isso, beleza, mas a questão é, aonde, né,
como é que eu vou mostrar? Né? Primeira coisa, qual que vai ser, né, quando eu mostrei aquele mapinha lá atrás, qual que foi o meu ponto de partida para delimitar que eu tinha que fazer uma malha regular de tantos em tantos pontos, né, amostrados de tantos em tantos metros, espaçados de tantos em tantos metros. Né? Então, primeira coisa que eu vou ter que determinar é qual é a minha escala de trabalho. Eu estou fazendo um trabalho de prospecção geoquímica mais regional, né, entrando, digamos lá, Greenfield, Grassroof, ou seja, lá, como a gente chamava, às vezes, até o Blue Sky, ou seja, né, lá eu vou coletar uma amostra extremamente espaçada, né? Qual a escala do trabalho? Ou eu vou trabalhar alguma coisa mais brownfields, mais local, né? Uma coisa mais próxima, né, num raio menor, ou, né, eu já descobri uma zona, alguma região que de repente possa ter alguma anomalia, né? Então, nesses dois mapas aqui, a gente está observando, né, a questão de valores, né? Aqui no mapa direito acima, né, os valores anômalos, né, algumas anomalias que foram pegas em geoquímica de solo, né, para ouro. As malhas, né, as linhas eram espaçadas né, de uma forma mais maiores, né, com espaçamento maior, e à medida que eu fui, opa, peraí, a minha anomalia está começando a ser cada vez mais evidente, estou tendo valores cada vez mais altos. Eu vou começar a fazer o quê? Eu vou simplesmente começar agora a diminuir essa escala. Eu vou começar a detalhar essas áreas aqui mais próximas aonde está essa bagunça de pontos que vocês estão vendo. Uma pergunta que vocês podem fazer olhando para esse mapa, você fala, mas você lá atrás comentou que a malha geralmente tem que ser o mais perpendicular possível à estrutura. E aí vocês estão vendo aqui algumas variações, né, de sentido de linhas de pesquisa. Bom, lógico, pesquisas, né, isso foram pesquisas anteriores, né, um projeto anterior. O pessoal praticamente não pegou grande coisa, né, mas algumas amostras começaram a pegar e, lógico, simplesmente isso aqui, né, foi, não vou dizer que foi dinheiro jogado fora, mas foi uma percepção, opa, peraí, talvez eu não tivesse observado direito como é que está a estrutura do meu corpo, né? Talvez isso aqui seja uma zona, alguma porção mais hidrotermalizada e para cá eu já não tenha mais nada, né? Importante geologia novamente nisso aí. E no mapa que a gente está vendo aqui, embaixo, isso era um projeto lá da Cerabi Mineração, né? Um projeto lá chamado Fazenda Pison, no lado do Amazonas, né? Província Rio Madeira. E é lógico, existia uma malha regional maior, e aonde, de repente, começou a ser o quê? Bom, além de ter um garimpo, o que aconteceu? Os valores nessas duas linhas que estão espaçadas, por exemplo, de 200 metros, né, vocês estão vendo aqui no detalhe a malha maior, né, e aqui um detalhezinho dela, né, ao longo dessa malha aqui, ela é espaçada 200 metros e a gente começou a observar, opa, peraí, está começando a aumentar o quê? O meu valor aqui, né? Está começando a aparecer algumas anomalias de ouro nessa região aqui, né? E lógico, batata, né? Tinha um garimpo ali, né? Então a estrutura toda não era muito maior do que isso aqui. O garimpo funcionava numa coisa mínima aqui, mas dava para o cara tirar seus quilos de ouro ali, seus 10 quilos, 8 a 10 quilos por mês que ele tirava dessa região, o garimpeiro aí. E a gente foi lá para ver se realmente existia mais, se o corpo era maior e haveria condições de anomalia ser mais abrangente. Mas ela, no final das contas, acabou sendo muito localizada, né?
Então, praticamente, isso aqui a gente classificou mais para garimpeiro do que para uma empresa grande que queira investir, né? Então, é uma, digamos, uma ocorrência, né, de ouro aí. Então, densidade de amostragem. Qual a escala, né? E aí a pergunta, eu vou estar trabalhando nessa escala regional ou local, né? Então, o que eu pego numa escala regional, né? Não vou pegar o quê? Trabalhos em regiões pouco conhecidas, né? É o que a gente praticamente viu aqui nesse quadrinho anterior aqui, se eu olhar, eu não conhecia nada para cá, nem mais para noroeste, nem para sudeste, e em etapas posteriores, né, após essa aqui, foi executado mais algumas linhas, amostragens, a noroeste dessa região, também seguindo esse trend aí regional, né, e apareceu algumas coisas, começaram a aparecer algumas anomalias também, mas tudo isso lá nos meus PPBs. Então, eu sempre tenho que ter, né, observando isso, regional, né? Uma área que eu não conheço, eu vou ter que aí ver o quê? Observar a minha rede hidrográfica, eu vou ter que fazer todo um trabalho anterior de logística, né? A questão geológica, a questão dos solos, né? A orientação, o planejamento dessas minhas linhas, né? Coloquei aqui a amostragem perpendiculares às formações, ou seja, a estruturação regional, é importante eu conhecer isso, né? E aí, é lógico, eu tenho que obedecer o quê? Uma amostragem contínua ao longo desses perfis, tá? E aí eu vou selecionar essas zonas, né, para, né, dizer, olha, lá na frente eu posso, de repente, adensar, mas eu tenho que escolher um método também, né, que melhor eu consiga empregar nessa minha área. Vai ser uma malha regular? Vai ser uma malha losangular? Né? Então, são diversos tipos de malha que eu tenho, né? Alguns tipos de malha, diversos não, alguns tipos de malha, desculpa, né? Que eu utilizo. Né? Lógico, isso vai muito, às vezes, também do teu feedback, e uma das coisas chama-se, você, no campo, e dependendo aonde você está trabalhando, chama-se bom senso. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né, havia sido, por exemplo, uma região aí, uma outra região aqui no Brasil Central, né, onde foi feita toda uma campanha de um levantamento de sedimento de correntes, onde foram delimitados, né, anotados algumas zonas anômalas, né, próximas a algumas zonas anômalas, e, lógico, né, sedimento de corrente é transportado, então a gente praticamente começou a ver, opa, peraí, então eu tenho condições de fazer o quê? Uma análise de solos. Aonde que eu vou procurar isso? Né? Então eu vou procurar esses aí nos meus rios, né? Vai depender de primeira, segunda ordem, né? Eu vou subindo cada vez mais nas cabeceiras, tentando achar o quê? As minhas zonas anômalas ou chegar o mais próximo possível no meu corpo mineralizado. E aí eu vou começar a gerar os meus alvos para uma geoquímica, sair de sedimento de corrente e fui para uma geoquímica de solo, que é aquilo que eu mostrei lá atrás de vocês. Para eu chegar lá naquele resultado, eu tinha uma geoquímica, né, de sedimento de corrente. E, além do mais, também a contribuição do garimpeiro. E aí eu vou determinar. E é lógico, quando eu chego, né, na diminuição, como eu mostrei lá, eu já vou sair de uma escala regional e vou começar o quê? A aumentar cada vez mais a minha escala de trabalho. Eu vou sair de uma escala 1 para 100, vou começar a chegar 1 para 50, 1 para 25, 1 para 5.000, né, 1 para 1.000, 1 para 2.500, né, como foi o nosso caso lá, que é simplesmente continua sendo uma amostragem sistemática, né, só que agora estou adensando cada vez mais, né, aquelas minhas leituras anteriores, porque o que eu quero o quê? Evidenciar mais a minha anomalia. E aí ver qual que é a origem, qual que é a extensão, né, e quais que são os teores encontrados. Tá? Então essa, né, é a função. E lógico, dependendo aqui também, né, a auréola de dispersão. Né? Até onde eu tenho a dispersão? Lembrem daquele
gráfico que eu mostrei lá anteriormente, lá, né, no caso do ouro. Então, aqui é a mesma coisa. Uma escala regional, fui adensando cada vez mais, né, os dados. E eu simplesmente comecei a observar que, opa, peraí, a minha anomalia, ela realmente só se concentra nessa região. Né? A drenagem, né, mostrou, eu vinha com uma contagem de pintas, estava subindo aqui a montante, e lógico, foi aumentando, aumentando, né, no caso o garimpeiro ali chegou, cuiou e achou o depósito de ouro dele ali. E a gente foi investigar, opa, tem mais alguma coisa, sim ou não? Tá? E lógico, a função é isso aí, é delimitar o tamanho, a extensão, e às vezes até tentar determinar, né, a continuidade desse meu corpo. Né? Então, vocês estão vendo aqui, né, é um trabalho aqui, isso aqui é feito já em cima do ambiente MapInfo, do Discover 3D, né, onde a gente praticamente, em cima das linhas, foi traçando, né, aonde estava dando as anomalias. E a gente começou a perceber que aquele corpo, né, apesar do espalhamento que a gente estava tendo, né, eram corpos muito pequenos. Né? Aqui não está uma escala, mas isso aqui não ultrapassa, não chega a 100 metros. Mas olha os valores aqui, de uma das amostras, 277 gramas por tonelada. Né? Oh, todo mundo ficou feliz e contente. Mas e aí? E continua para lá, alguns aí sumiu completamente aqui, apareceu mais um valor aqui um pouco mais baixo, ficou em torno de 10, aqui 8, aqui 10 de novo, aqui 20 gramas, né, o que eu lembro mais ou menos, mas a gente vê que não tinha uma continuidade muito grande. Será que é vantajoso eu enfrentar aqui uma sondagem, ou esse meu corpo ele se projeta, né, em profundidade, né? Como é que agora está mergulhando esse meu corpo? Novamente, geologia estrutural. Né? A gente fez algumas sondagens e rasas, na verdade, e realmente viu que não havia continuidade nenhuma para, né, tá lá como recurso, né, no portfólio da empresa. Né? Então, eu consigo delimitar muito bem, e isso só consigo fazer com quê? Com detalhamento. Isso aí acabou ficando numa escala 1 para 1000 praticamente. Né? Então, sempre nesses mapeamentos geoquímicos, né, sistemáticos que eu estou fazendo, sendo na escala regional, ou às vezes até numa escala mais local, né, um dos principais trabalhos que eu faço é o sedimento de corrente, concentrados de bateia, o overbank ou floodplain, né, sedimentos, ou até a própria água. Né, aonde que eu estou coletando, né, é onde, né, eu estou procurando. O que está acontecendo? Tem ouro aqui, não tem ouro? Que bem mineral? Tem cassiterita aí? E assim por diante. Eu vou estar bateando aí, estou procurando. E vou ver, né? Aonde que começa a ter as minhas anomalias. Eu vou subindo ao longo das drenagens, né? Então, o que é o overbank e o floodplain? Na verdade, simplesmente é a grandeza dos rios, né? Com que eu estou simplesmente trabalhando. Então, quando eu falo em overbank, né, eu começo a colocar o quê? Terraços que ocorrem em drenagens de baixa ordem, né? Ou seja, de primeira, segunda ordem. E o floodplain já são, né, amostras de sedimento de corrente que eu pego em ordem mais elevada, terceira, quarta ordem, né? E é lógico, né, as áreas tornam-se cada vez maiores, né? E aí, dentro do seu, já que estamos falando de sedimento de corrente, né, são as primeiras fases, né? Geralmente a gente pode intercalar com amostragens de solos, né, nas zonas de crista, próximas à drenagem, eu posso fazer isso, e também aconselho a ser feito isso, né? Porque de repente a gente já consegue mapear a zona, um halo, né, mais próximo, o halo que esteja mais próximo da minha mineralização, de um halo primário, por exemplo, né? O mais próximo do meu halo primário. E aí é lógico, né?
eu vou pegar minerais estáveis, por exemplo, hoje é aqui estanho, wolframio, né, a casa cassiteritas e assim por diante, fazer análise concentrada de batéias, o que eu pego, ouro, quais são os elementos aí. Né? E é lógico, né, voltando a essa figura, realmente eu determinei isso a partir de alguns pontos que eu tive anomalia de ouro ao longo dessa drenagem, tanto em contagem de pintas, quanto na minha geoquímica mesmo, né, do sedimento de corrente. E lógico, né, quando a gente fala nisso, só dando um gap, bom, eu fiz ali minha geoquímica, mas, de novo, eu tenho que pensar aqui, os elementos que eu vou analisar, né, eu fiz lá, por exemplo, até aqui já do meu sedimento, eu já sei. Agora, que elementos eu vou analisar? Qual é o objetivo da minha pesquisa? Né? Então, é ar, vegetal, o quê? É poluição, é mineração, né? É saúde, meio ambiente e assim por diante. Né? Então, esses são os nossos objetivos, os principais objetivos. E aí, novamente, né? A nossa queridíssima tabela periódica. Né? Quem que eu estou procurando? Quem que é o indivíduo aí, né? Que eu estou procurando? É metálico, não é metálico? É um gás? Tá? Então, lógico, em vários outros ambientes, né? Aqui, pegando aí uns parâmetros, o que eu estou procurando, né? Que associações eu tenho, né? Então, vão ser associações com que tipos de rocha? Né? Que tipos de elementos eu espero encontrar dentro desse meu ambiente, dentro da minha prospecção? Né? Simplesmente, eu vou já para uma área com uma visão X. Olha, a minha geologia, mesmo que seja numa escala muito pequena, 1 para 250 mil, mas ela já me dá uma ideia do que eu vou encontrar. A partir desse ponto, eu já mais ou menos imagino o que eu vou pesquisar. Que método eu vou utilizar? Como eu vou começar? Vou começar só com concentrado de bateia? Vou fazer concentrado de bateia, sedimento de corrente e algumas amostragens de solo e rocha? Né? Então, essa é a minha programação. E aí é lógico, né? As minhas associações que eu tenho, né? Algumas aqui. Né? O livro do Bonnie List, lá de prospecção geoquímica, né, publicado lá pela CPRM, ele tem várias tabelas, né? E aí, né, existem outros trabalhos, os próprios trabalhos do Rose, Hawkins e Webb, né, mostram, Govett também, mostram muito essas associações com as rochas a serem pesquisadas. Bom, gente, e é lógico, né, uma das coisas aí, opa, já está quase passando da hora aí, né, vou dar uma apurada aí. Mas então a questão é a seguinte, né? O que eu estou procurando, né? Eu vou selecionar de novo qual que é o tamanho, a fração. Isso aqui é importante para a gente ter uma ideia. Eu estou procurando porcento, eu estou procurando ppm, eu estou procurando ppb. Qual que é a minha anomalia dentro desse ambiente aqui? Espera só um instante. Tá. Então isso é os solos, né? Solos eu já falei ali atrás, né? Mas o principal é uma das mais utilizadas, né? E aí justamente eu vou utilizar o quê? Dispersão secundária, né? E aí mostrar, né? O que eu amostro? A passagem, principalmente do meu horizonte B. E lógico, né? O substrato rochoso, né? Que eu vou ter o que é? É simplesmente a alteração da minha rocha, né? É isso que forma o meu solo. Né? E aí é lógico, né? Vou mostrar, vou fazer aquela minha campanha e vou encontrar o quê? Determinar a minha fonte de anomalia. Localizada, vai depender muito agora, né, do meu halo de dispersão. E lógico, né? Dentro de um processo geoquímico original, a gente tem alguns dos fatores, né, que eu vou ter que observar, né, no estudo geoquímico. Né? Isso aqui lá em Rose, Hawkins e Webb, né? Também no livro do List, né, da CPRM, pode ser encontrado, e a gente vê a questão dos procedimentos analíticos, qual que é a melhor fração, né, contraste entre as amostras, né, e é lógico, a questão da amostragem de rocha, né, e aí
Principalmente porque rocha eu vou aplicar aqui, ó, controlar a auréola de dispersão primária, né? E também o quê? Um quimismo regional. Quem que é a minha rocha? Qual que é a associação da minha rocha? Qual que é a origem da minha rocha? E lógico, né? E qual que é o quimismo da minha jazida mineral, né? Lógico. E os estudos sistemáticos que eu tenho em cima disso? Eu posso fazer realmente, né, numa rocha, quando estou mostrando rocha, né, eu posso fazer uma malha regular, ou eu posso simplesmente sair também fazendo o quê? Os pontos aleatórios, né? Isso, né, são métodos aí que você vai determinar. Um é mais detalhista, mais demorado, o outro é menos demorado, mais, digamos, mais rápido, dá toque de caixas, não é tão detalhista, mas ele consegue me demarcar muito bem o quê? As zonas de contato, que é o que eu estou procurando, né? Aonde que ocorrem essas minhas mineralizações, né? Água, mesma coisa, né? Para elementos de grande mobilidade, né? Questão também de mobilidade de plumas, de contaminação de água, seja ela em questões de rios ou água subterrânea, né? A questão da vegetação, né, que hoje está se pesquisando muito a questão da vegetação em áreas, né, para pesquisa. Os australianos usam já lá os eucaliptos deles para prospectar ouro, né? Eles registram, eles gravam muito bem, né, a questão dos elementos químicos, né, nas folhas, né? E lógico, e a densidade de amostragem em todos isso aí vai depender muito de acordo com a minha escala, tá? Então, ela é uma tática, ela é uma estratégica, né? O tamanho das malhas, né, vão estar mudando. E lógico, e a minha escala, 1 para 50 mil, 1 para 200 mil, vai variar muito, né? E eu vou aqui agora determinar qual é o melhor espaçamento para eu coletar as minhas amostras, tá? Então, aqui, só para relembrar, essa figurinha o objetivo principal nosso é o quê? Né? Identificação de feições ou simplesmente, né, o meu corpo mineralizado. Aonde, qual é a assinatura desse meu corpo mineralizado no ambiente que eu estou, né? Então, os resultados estão aí, né? Aonde que está dentro desse contexto todo, né? As minhas zonas anômalas, né? Aonde que eu vou prospectar, aonde que eu vou agora falar, olha, aqui é uma zona para eu colocar um alvo para sondagem, né? Colocar uma sonda. E é lógico, né? Tenho todo um processo, né? Para as amostras que eu vou coletar de rochas, solo, sedimento, todo um processo de preparação, né? De acondicionamento, preparação delas, como é que eu faço? E uma das coisas vai ser o quê? As técnicas de decomposição para essas minhas amostras. Então, vai ser por ácido, vai ser decomposição total, parcial, vai ser decomposição por fusão, né? Tudo isso vem o que eu estou procurando. Sempre eu tenho que ter essa premissa. O que eu estou procurando, né? E as análises químicas, né? Os tipos de análises que eu tenho, né? Hoje muito em voga, né? Principalmente o ICP-MS, né? Os ICPs, tá? Então, para 51 elementos, 49 depende muito do laboratório com que você vai trabalhar. E aí a questão é quantitativo, qualitativo, né? Aí eu vou escolher o meu método de análise química, né? E aqui tem uma tabelinha mostrando os principais elementos, né? Com alguns dos métodos, né, mais utilizados. ICP em amarelo, né? Quais são os elementos principais, né? O de absorção atômica, né? Outros métodos, na verdade, e aqui a difração por raio-x, né? Quais são os elementos, principalmente elementos maiores, né? Não se usa muito para elementos traços, né? Ou elementos terras raras. E aí, lógico, vou ter que sempre monitorar esses resultados no campo, sempre vou estar coletando as amostras, né? Duplicatas, triplicatas e assim por diante, né? Aqui, aquilo que eu comentei com vocês no começo, deixei aqui só uns conceitos e definições importantes: precisão, exatidão, o limite de defecção,
análise química quantitativa, o que é semi-quantitativa e o que é qualitativa, tá? Então, se quiserem também, esses slides podem ficar à disposição, né? E é lógico, como é que eu vou tratar esses meus dados químicos aqui, né? Então, por exemplo, analisei aqui 51 elementos no ICP-MS, né? Como é que eu vou tratar? Aonde é que está o meu background, né? Qual que é o desvio padrão que eu tenho? Qual que é a anomalia de primeira, segunda, terceira ordem, né? Então, essas são, né, aonde é que está realmente o meu teor, aonde é que está o meu corpo, vale a pena blendar, não vale a pena blendar? Isso já são informes que eu vou dar lá para o pessoal que vai começar a modelar o meu corpo, né? E é lógico, uma questão estatística aí da distribuição, a curva de Gauss aqui, né, de como é que eu tenho a distribuição desses meus elementos. E um outro fator importante aqui é a questão da análise desses meus elementos, ele anda com quem? Né? Quanto mais fechado o cluster aqui, né, está me falando o seguinte, esses elementos têm afinidades, né? Então, às vezes eu não preciso procurar, por exemplo, ouro, o elemento ouro, mas eu posso procurar, por exemplo, com um elemento assim, telúrio e bismuto, né? Molibdênio, né? As assinaturas, algumas próximas, né? E aqui eu vou praticamente tratar o quê? Né? Aqui estão quase boa parte dos elementos, mas o ideal é a gente sempre tratar o quê? Quando eu vou trabalhar com mineralização, trabalhar com elementos calcófilos, tá? Tirar fora, aqui tem até os elementos litófilos, né? E isso vai gerar uma bagunça um pouco maior. Mas, né, para uma verificação para nível acadêmico, isso aqui tá bacana. Então, mas para uma empresa eu preciso saber, olha, peraí, meu elemento está andando com quem? Eu tenho algum elemento farejador, algum elemento tracejador e assim por diante, né? Eu vou começar a trabalhar em cima de dendrogramas ou de análise multicritérios aí, tá? Bom, gente, finalmente, aí algumas das bibliografias, né, eu deixei aqui postadas, né? E é isso aí, gente. Desculpa um pouco adiantado, acho que eu extrapolei demais aí a apresentação, me empolguei um pouco, tá? Mas é isso aí. E um pensamento aí do grande Nikola Tesla, né, sobre como entender o universo. Então, muito obrigado aí para vocês. Ô, professor, gente que agradece, sim, imensamente, foi muito boa, muito esclarecedora. E agradeço sim, de coração mesmo. Bom, primeiramente, teve uma pergunta aqui que mandaram no chat, e Uhum. o pessoal também está perguntando se poderia disponibilizar essa apresentação. Sim. Tá. Aham. Posso. Aí, se eu puder me mandar depois, eu repasso para o pessoal que se junto com os certificados, Uhum. aí eu mando ela. E, bom, teve uma pergunta do Agnaldo Barreto. Ele falou Uhum. assim: o professor defende uma análise multielementar de uma determinada área, mesmo desconfiando de certa substância? Aí ele fala: eu acredito que, se realizada a análise química de varredura total, se terá o conhecimento amplo da região que vai favorecer identificar certas surpresas, cada vez mais comuns durante as pesquisas prospectivas. Aham. Isso. Tá. Então, Agnaldo, seguinte. Realmente, eu mostrei aqui a questão de multi-elementos, né? Isso, na verdade, às vezes até quem demanda isso muito é a própria empresa, né? E, lógico, é uma coisa principalmente chamada budget, dinheiro que manda, né? E, realmente, eu defendo muito a questão da análise multi-elementos, tá? Porque é, ela te dá uma ideia muito maior do que você pode encontrar numa área, né? Lógico, porque muitas das áreas que a gente trabalha, às vezes, entram em negociação, né, em JVs com outras empresas.
Então, eu consigo ter uma ideia maior e o que está associado com o quê. A partir disso, quando eu já tenho um conhecimento mais profundo da área, né, digamos agora eu já estou entrando numa escala local, talvez eu possa não usar mais o pacote de multi-elementos, né, e trabalhar simplesmente com um pacote menor, né, com alguns elementos farejadores, satélites e assim, ou minerais satélites, até dependendo do bateamento, coisa assim, né, eu posso diminuir. Lógico, isso vai baratear muito o meu custo, né. Então, essa é uma visão, né? Isso vai muito do prospector. Tá? E, lógico, em cima disso, né, fazendo todas as minhas análises, quando eu chego aqui no final, eu fui mais rápido, né? Só que essa parte de análise, de tratamento dos dados, nossa, isso aí eu ia levar pelo menos aí mais umas 4 horas para tentar começar a explicar a questão das anomalias, primeira, segunda, terceira ordem, né? Trabalhar com fatores de multicritério, né? Então, tudo isso vai sair em cima desses dados aí que eu estou tirando, né? Então, vai muito de ti mesmo, né? Você é o geólogo, você é o prospector, você é o chefe da sua equipe, e você vai defender isso, né? É lógico, o cara vai falar, não, eu quero isso porque você tem X dinheiro, né? Você tem tantos dólares para gastar aqui. É isso que manda, é o mercado que manda, na verdade. Pois é. Tem mais uma pergunta do Alex. Ele gostaria de saber qual o papel da geoestatística nas campanhas de prospecção geoquímica. Ah, justamente, né? Esse finalzinho aí que eu estava aí que foi mais rápido mostrando, mas justamente esse tratamento, né, desses dados, eu começo a trabalhar muito com a questão de percentis também, né? A curva, a distribuição gaussiana, como é que está? O modelamento do meu corpo já começa ali, né? O pessoal, às vezes, do cálculo de recursos e reservas, né? Eles já utilizam os campos que a gente faz, por exemplo, a geoquímica, eu mostrei ali né, corpo de solo, mas às vezes eu tenho a amostragem de canal, né? Canal é uma sondagem, então ele vai ter uma ideia de espessura, de geometria do corpo. Eu já começo, mesmo sendo um pouco, digamos, ousado, né? Eu já posso utilizar a geoestatística em cima desses meus dados de geoquímica, com certeza, né? Principalmente para determinação do quê? Das minhas anomalias e da onde que eu vou começar a trabalhar, tá? Ou os próximos passos da minha pesquisa. É isso. Bom, foram essas perguntas. E, mais uma vez, né, professor, eu gostaria de agradecer muito a disponibilidade de ter dado essa palestra muito boa para a gente. O pessoal está elogiando bastante no chat. E, mais uma vez, agradeço bastante em nome da APG. Estamos muito contentes por isso. Ah, tá. Eu que agradeço, mas eu vou te confessar, porque apesar de ser uma área que eu trabalhei, que eu gostei muito, gosto muito, né? Mas é uma área extremamente ampla. Depois eu fiquei pensando, por que eu não escrevi isso? Eu não falei do meu doutorado, que estava mais fácil, mas tudo bem. Eu acho que, né, é, foi bom, para mim também é bom, porque eu estou começando a ver novas ferramentas também, né, e digamos assim, é uma ciência, é uma disciplina muito mais ampla do que a gente imagina. O que eu coloquei aqui para vocês hoje foram definições básicas, básicas mesmo, né, mas que às vezes a gente esquece ao longo da vida e que é bom a gente saber. Quem sabe no futuro aí a gente escreva mais alguma coisa aí. Tá ok, gente? Então, Beleza. muito obrigado aí, tá? Muito E desculpa ter obrigada. passado da hora aí, tá? Não, sem problema, professor. E eu só queria fazer um convite também a todos. Na próxima quarta-feira, nós iremos fazer uma palestra com o professor Marcos, da Unicamp. Vai ser a respeito do shale gas. Então,
Vocês todos estão convidados, iremos postar na nossa página no Instagram hoje sobre a palestra, e logo também iremos enviar e-mails a respeito, com mais detalhes, e espero todos vocês lá também. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor.